Olá, sejam bem-vindos a mais um CCT de A a Z. Eu sou a Bia Garbellini, sou diretora do Sindicato dos Bancários e hoje eu estou aqui com a doutora Lúcia Porto Noronha, que vai trazer um pouco mais de informações para a gente sobre a nossa convenção coletiva. Olá, é um prazer estar aqui de novo para falar de um tema que eu considero tão importante, que é a CCT. A CCT dos bancários, como a gente chama, a Convenção Coletiva de Trabalho, é uma das mais importantes e completas do Brasil e serve de referência para outras categorias. Então é muito importante que a gente conheça para que ela seja aplicada, não é? Para que a gente exija sempre dos nossos patrões que eles observem o que está nesse instrumento, na nossa Convenção Coletiva de Trabalho. Doutora Lúcia, a nossa convenção ela é muito ampla, né? Você já disse que ela serve também de referência para outras categorias. E acho que um dos temas que mais relevantes para os bancários, né? Principalmente aí no último período, é a questão do teletrabalho ou do trabalho híbrido, né? Ele tem sido adotado por muitas empresas. Como que foi a negociação do trabalho híbrido na categoria bancária? Certo. A nossa negociação para a implantação do teletrabalho, ela teve início também com o início da pandemia. Então, a partir do reconhecimento de que havia a pandemia da Covid-19 aqui no Brasil, o sindicato procurou a FENABAN para começar a negociação para adoção de medidas que visassem proteger a saúde e a vida dos trabalhadores, né? Porque, como infelizmente nós sabemos, muitos brasileiros morreram nessa pandemia. Então, nesse primeiro momento, o objetivo qual era? Era afastar do trabalho presencial todos os trabalhadores que pudessem executar suas atividades à distância, né? Quando a gente fala de teletrabalho, é basicamente isso, é um trabalho que é prestado à distância, de forma remota. E aí, nesse primeiro momento, então, foram afastados os trabalhadores que podiam trabalhar em teletrabalho, eles começaram a exercer suas atividades em casa, e para os demais trabalhadores que não podiam fazer dessa forma, o sindicato exigiu da FENABAN o cumprimento das medidas de prevenção que eram divulgadas pela OMS. Então, o uso de máscara facial, fornecimento de álcool em gel para a higienização das mãos, o distanciamento físico de mais de 1 metro, a colocação de barreiras físicas de acrílico ou outro material, a limpeza de ar-condicionado, uma limpeza mais efetiva e mais constante dos ambientes de trabalho. Então, isso foi no primeiro momento. E aí, em seguida, o sindicato, já pensando na campanha salarial, na nossa campanha nacional, fez uma consulta com a categoria para entender o que era mais premente no exercício desse trabalho, do teletrabalho. E aí a gente precisa sempre falar da negociação. A negociação é sempre difícil. A gente vai negociar com um banqueiro, então nunca é fácil. Quando a gente chega em mesa de negociação, o banqueiro quer sempre retirar direitos e não prever outros. Para que todo mundo tenha ideia, no meio dessa pandemia tão grave, o presidente da época do Santander, o senhor Sérgio Rial, deu uma declaração para a Empíricos, falando que, já que o trabalhador ficaria em casa, seria justo que ele abrisse mão de alguns benefícios e de parte de salário. Ele teve coragem de dar essa declaração. E a presidenta da época, a Ivone Silva, rechaçou de forma imediata, falando que era um absurdo, que não só os trabalhadores não estavam tendo nenhum benefício, como ao contrário, eles estavam arcando com despesas que originalmente seriam do empregador. Então eles tiveram aumento de energia elétrica, assinatura de planos de dados, e que tudo isso então teria que ser indenizado ou compensado de alguma forma. Então o processo de negociação ele é sempre bastante árduo. O sindicato começa o processo
ouvindo os bancários, porque é claro que o direito vem deles, né? Então é importante que a categoria diga o que ela precisa para que o sindicato possa encaminhar a negociação. É muito importante isso que você falou com relação à consulta, né, dos bancários. É importante lembrar também que todos os anos a gente faz essa consulta com a categoria, né? Estamos agora encerrando mais um período de consulta à categoria. E através disso, são os bancários que nos dizem quais as suas necessidades, né? O que a gente precisa levar à mesa de negociação e tentar fazer essa combinação. E é impressionante como o banqueiro, porque num momento de tanta infelicidade, de tanta dificuldade, ter coragem de fazer uma proposta desse tipo, né? Lembrando que houve uma economia grande para os bancos, né? Nesse período. Sim, porque na verdade nós soubemos, inclusive, que vários bancos deixaram de alugar imóveis, né? E a economia que foi feita com luz, né? E outros insumos que a gente tem que considerar, então é o café que não é servido, é a toalha, né, de papel que não é utilizada, enfim, todo esse custo o banco deixou de ter, mas ainda assim teve uma pessoa, né, ocupando um cargo alto de um banco que dá muito lucro e que ele mesmo ganha bastante, né, para dar essa sugestão, para que os bancários abrissem mão de seus salários e de seus benefícios. E aí a gente não conseguiu, nesse momento, Bia, fazer a negociação com a FENABAN para incluir a cláusula sobre o teletrabalho. Nós fomos fazendo acordos específicos com alguns bancos que aceitaram fazer esse regramento. Então, nesse momento, em 2020, não houve a incorporação dessas cláusulas que hoje constam da nossa convenção imediatamente. Nós começamos, como eu disse, com bancos, né, com alguns bancos. A gente começou essas tratativas com os bancos em abril, né, março, abril de 2020. Em agosto, nós tivemos a negociação, né? E aí, ao longo desse período, que estaria completando agora 3 anos, né? Considerando que o ano passado a gente assinou uma nova convenção, muita coisa foi se ampliando com relação ao teletrabalho, né, doutora Lúcia? Sim, e aí sim, em 2022, nós conseguimos que as cláusulas sobre o teletrabalho integrassem a nossa convenção coletiva de trabalho. Isso é muito importante, porque a convenção ela é aplicável para todos os bancos, então para todos os bancários. Então é muito importante que essas cláusulas constem da convenção coletiva. Nas consultas que fizemos aos bancários, né, surgiram diversas questões. Eles alegando que não tinham equipamentos adequados para trabalhar, tinha gente trabalhando no quarto, na sala, até na cozinha, né, porque as nossas casas não estavam preparadas no banheiro para esse momento, eu acredito, né? Fora os aumentos, a gente já citou isso, que os bancários tiveram com as suas contas de consumo, com aumento nas contas de gás, aumento na internet, enfim, a despesa ficou com esses bancários, né? E aí eles reivindicaram que os bancos fornecessem equipamentos e infraestrutura, ações que minimizassem os impactos do home office na saúde do trabalhador, alguma espécie de ajuda de custo, né, para esse período. Dessas solicitações dos bancários, né, dessas reivindicações, o que avançou na negociação? Então, nós tivemos muito avanço. Primeiro, a gente precisa falar o que é o teletrabalho. Então, o teletrabalho é o trabalho que é executado à distância. Então, ele pode ser chamado de teletrabalho, trabalho remoto, trabalho à distância. Ele é feito por meio da utilização da tecnologia de informação e comunicação.
e ele não se equipara, não configura um trabalho externo. São situações diferentes. Na nossa convenção, o que ficou já estabelecido? Bom, muitas das reivindicações dos bancários. Então, o direito à desconexão. O que significa esse direito à desconexão? Significa que não é por ele estar em casa trabalhando que ele tem que trabalhar o tempo inteiro. Ele continua tendo direito a descanso, para refeição e o descanso efetivamente, né? Nós falamos dos intervalos para repouso e para refeição. Esse é um direito que ele tem, o direito a ficar desconectado. Então, nesse período que é destinado ao descanso ou à refeição, ele não pode receber demanda. Então, o gestor não pode exigir que ele trabalhe nesse período e ele não é obrigado a executar nenhuma demanda que ele receba. Esse é um ponto que é bastante importante porque está muito ligado à saúde do trabalhador, né? Porque o descanso é essencial para ele. O que mais que ficou previsto? Ficou previsto que o banco pode controlar a jornada de forma eletrônica, pelo computador, pode até usar que a gente chama de registro de ponto por exceção. Então, o trabalhador só vai anotar o que for diferente da jornada dele. Se ele não anotar nada, se presume que ele cumpriu o horário contratual. Isso é bastante importante para também resguardar o direito que ele tem de cumprir a jornada dele e não trabalhar com excesso de jornada. Em relação à jornada, a gente ainda precisa lembrar que, eventualmente, o bancário pode ser convocado a comparecer para reuniões no banco, mesmo trabalhando em teletrabalho, trabalhando à distância. Mas, para isso, ele tem que ser convocado com 24 horas de antecedência, no mínimo, para que ele se organize e não aconteça de, às 6 da tarde, o gerente falar, olha, vai ter uma reunião aqui amanhã, às 8 da manhã, você precisa vir. Não é assim. Então, o banco precisa observar esse prazo, né, de 24 horas para convocá-lo para trabalhar presencialmente ou comparecer para a reunião, se for o caso. Em relação aos direitos dos trabalhadores, ele tem os mesmos direitos de um trabalhador que trabalha de forma presencial. Inclusive, vale alimentação, vale refeição, ajuda, os auxílios, né, auxílio creche, auxílio babá, todos esses direitos continuam fazendo parte do seu patrimônio jurídico. Em relação ao Vale Transporte, a gente só tem que lembrar que o Vale Transporte ele é vinculado ao deslocamento do trabalhador residência-trabalho. Então, ele continua com direito, mas vai ser proporcional aos dias em que ele efetivamente tenha que comparecer à empresa. Existia também uma preocupação quanto à antecipação da informação da mudança de um regime para o outro, né, do presencial para o teletrabalho, do teletrabalho para o presencial. Então, também se estabeleceu um prazo. O banco pode mudar o regime, mas ele tem que comunicar ao empregado com 15 dias de antecedência no mínimo. E na hipótese do empregado trabalhar integralmente em teletrabalho, em outro estado ou em outro país, porque isso é possível, esse prazo passa a ser de 30 dias. E aí, aproveitando então em relação ao teletrabalho feito no exterior, se o trabalhador contratado no Brasil tiver por alguma razão trabalhando no exterior, ainda assim será aplicada a legislação brasileira, inclusive a nossa Convenção Coletiva de Trabalho, né? Isso para a gente também é bastante importante, porque garante os direitos básicos do bancário. Também queria falar da empregada que sofre violência doméstica, porque com a pandemia isso cresceu muito. Então, há uma previsão na nossa convenção coletiva de que a empregada vítima de violência doméstica, ela pode sim optar por um regime ou por outro. Claro que o banco vai avaliar se ele tem condição de atender ou não o pedido dela, mas ela tem prioridade nesse pedido. Na nossa pesquisa, apareceu também uma preocupação muito grande com equipamentos e com a ajuda de custo.
Então, em relação ao equipamento, o banco vai disponibilizar os equipamentos que sejam necessários para o exercício da atividade do bancário. Esses equipamentos, eles são fornecidos para o empregado, que o empregado tem que guardar, conservar e devolver posteriormente. Havendo necessidade de manutenção, ele precisa comunicar isso para o banco tem que autorizar essa manutenção e custear. Não é o empregado que paga pela manutenção de um equipamento que não é dele. Né? Então isso é bastante importante e a manutenção também tem que ser feita durante a jornada de trabalho, né? E não em período de descanso. Da ajuda de custo. A nossa convenção coletiva também tem a previsão de concessão de ajuda de custo. Para o trabalhador que ficar em teletrabalho 50% da jornada, é devido a um valor de R$ 86,40, exatamente para cobrir essas despesas a mais, né? Energia, assinatura de pacote de dados, né? E outras despesas que o trabalhador tenha. E aí é importante esclarecer que essa não é uma verba salarial, então não tem incidência de fundo de garantia, não tem recolhimento de INSS, nem de imposto de renda, e também não incorpora ao contrato de trabalho. Mas, enfim, é uma ajuda que se tem para suportar, ainda que não integralmente, as despesas que o trabalhador está tendo em vista do teletrabalho. Acho que é importante também a gente falar da questão da saúde, né, que era uma preocupação muito grande. Então, na nossa convenção tem regras, né, e, na verdade, orientações para o bancário seguir em relação ao ambiente de trabalho, a utilização dos equipamentos, a pausas, né, e do descanso. E que, havendo necessidade, ele tem que utilizar um canal de acesso fornecido pelo banco para que seja esclarecido, para que seja orientado, enfim, para que ele não adoeça. Essa é uma preocupação sempre muito grande que a gente tem. O fato dele estar em teletrabalho não muda a obrigatoriedade de prestação de serviço pessoal, né? Ou seja, ele não pode pedir para outra pessoa da família trabalhar por ele, e nem de abrir o sigilo. Então, as informações que ele recebe, os documentos que ele acessa, continuam protegidos pela confidencialidade. Eu acho que essas são cláusulas que são bastante importantes para o trabalhador, que vai ter mais condição e mais tranquilidade para prestar seus serviços. Muito importante mesmo que essas cláusulas estejam aí amparando, né, os colegas bancários. Você citou a questão das mulheres e a gente sabe que durante a pandemia os números da violência, né, contra a mulher aumentaram também, da violência doméstica. Então, acredito que fizemos assim um acordo, né, uma convenção ampla que nos ampare, e a convenção é importante a gente lembrar que ela é um documento vivo, né? Que ao longo do tempo, conforme as necessidades vão surgindo, ela vai se ampliando e garantindo aí os nossos direitos. É isso, na verdade, e é muito importante que a gente cobre do patrão o cumprimento das normas. Então, o sindicato tem canais para denúncia, e é bastante necessário que o descumprimento da convenção seja noticiado, né? O sindicato tem mecanismos, tem ferramentas para exigir o cumprimento, mas ele precisa ter ciência de que esse descumprimento acontece. É isso. Doutora Lúcia, você falou dos nossos canais, né, de denúncia. Quero ressaltar para todos os colegas, né, que quando a gente fala do descumprimento da CCT, o banco ele é signatário do nosso acordo, né? O banco assina essa convenção para que os seus funcionários em posição aí de chefia, de gerência, a cumpram, né? Então, é importantíssimo ressaltar que, percebendo que no seu local de trabalho não está havendo cumprimento da nossa convenção, entre em contato com o sindicato, tá? Isso daí é importante, é como a gente fica sabendo que tem um problema e que a gente possa agir,
Bom, doutora Lúcia, obrigada pelos esclarecimentos e espero que vocês tenham gostado e convido vocês a acompanharem os próximos episódios aqui da nossa CCT de AZ.